Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Abananados. Esse é o episódio 169 e eu já quero dar a você as boas-vindas aqui no nosso podcast. O tema de hoje é: qual o preço de ser você? E para falar sobre isso, trouxemos a especialista em comportamento humano, Rita Costa. Seja bem-vinda, Rita, aqui ao Abananados pela segunda vez. Pois é, já posso pedir música daqui a pouco. Antes de tudo, boa noite, muito obrigado pelo convite. Esse espaço de diálogo que vocês abrem aqui para a comunidade local e que se expande aí pela internet é tão importante e eu me sinto verdadeiramente lisonjeada. Já disse a vocês várias vezes que é um grande prazer estar aqui, especialmente falando hoje de o quanto custa a gente ser a gente mesmo. É isso aí. E aí, ela falou aí sobre internet. Eu já quero mandar aí, né, as boas-vindas também para você que está pelo Spotify, pelo Apple Podcast e também pelo Deezer, YouTube, Instagram. Estamos em todas as redes sociais e streams. Então, permaneça conosco que o assunto hoje está maravilhoso. Para começar, Rita, eu queria entender de você o seguinte: o que de fato significa ser autêntico do ponto de vista do comportamento humano? No meu trabalho com comportamento humano, o que a gente mais vê não é que a vida seja pesada, é o quanto aceitar papéis que os outros determinam que a gente precisa seguir é o que pesa, é o que a gente precisa deixar pelo caminho para poder viver mais leve. E daí, para contextualizar isso, eu preciso dividir com vocês uma história, que ele está lá no livro As Mulheres que Correm com os Lobos, da mulher foca, né? Na verdade, ela não é uma mulher, ela é uma foca. E daí ela é muito curiosa. E por um acaso ela teve uma permissão. A permissão de que à noite ela tirasse a pele, guardasse ali perto do rio ou do mar, onde ela estava, e fosse viver a vida com os humanos, conhecer como é a vida dos humanos. E assim ela fez muito, até que um dia um pescador passando por ali encontrou aquela pele de foca e disse assim: nossa, que bonito, vou pendurar na minha parede. E levou. E daí, quando ela voltou para voltar ao mar, cadê a pele? Ela não tinha consentimento de voltar sem a pele. E daí ela fez como tanta gente faz, como eu já fiz, ou como você já fez, como nossos ouvintes já fizeram, de se virar com o que tem. E o que é que ela tinha? Ela foi lá, conheceu alguém, teve filhos, mas aí tinha algo que ela não podia se expor ao sol. Como ela era naturalmente aquática, se ela se expusesse ao sol, tinha rachaduras, tinha feridas na pele, e aí ela se adequou àquela necessidade que ela tinha de viver na terra, mas escondida na maioria das vezes, aceitando aquela condição. Até que um dia, ela andando pela praia, ela encontrou pendurada lá na casa desse pescador a sua pele. Vestiu, mas aí ela percebeu que para ela poder voltar ao mar, ela tinha que deixar tanta coisa para trás. As renúncias, ela tinha filhos, ela tinha casa, mas a saudade de quem ela era de verdade a levou ao mar, mas com algumas condições. Ela ia e voltava. Essa história faz com que a gente lembre de que o quanto a gente precisa pagar para ser autêntico, para vestir a pele que nos cabe, para ser verdadeiramente quem nós somos, e o quanto custa a gente assumir do que gosta, ser quem é, e isso é uma dificuldade muito grande nos dias atuais. Falando dessa dificuldade, por que algumas pessoas, no seu ponto de vista, Sim. né, dizem que querem ser elas mesmas, trabalham sobre isso, mas elas não conseguem? Não consegue porque custa. Porque custa caro. Na história da mulher foca, ela perde a pele quando a pessoa se desconecta de si. Ela se desconectou de si, perdeu a pele e se adaptou. Na terra, ela tinha adaptação social. Ela passou a viver, a comer, a vestir, coisa que ela não tinha no mar. Mas a saudade no peito dela apertava. E daí pra gente querer ser autêntico, na maioria das vezes, é difícil. Eu lembro que eu tenho uma cliente que ela disse assim: quando eu me casei, eu não podia rir alto, que era uma característica minha, porque o meu marido me impedia. Então, eu passei a parar de sorrir. Eu passei a parar de vestir aquilo que me encantava, que era o sorriso, e de transmitir a minha felicidade através do sorriso
Porque era a mim, aquele momento de adaptação, eu parar de sorrir. Então, assim, é difícil ser autêntico, porque na maioria das vezes ele custa muito, ele custa caro. É. E aí nós temos uma questão hoje, eu acho que faz parte da cabecinha e da realidade de muita gente, que é o fato de um conflito que é muito comum, né? Entre ser autêntico e ser aceito socialmente. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho por que esse conflito acontece, por que ele existe. Esse conflito acontece na maioria dos casos e das vezes é porque a gente tem uma necessidade de ser querido, amado e aceito. Então daí a gente cabe numa caixinha. Eu não sei se vocês viram nesses últimos dias, acho que foi dia 11 de abril, a volta de Justin Bieber no Coachella. Então, assim, ele vendeu todo o catálogo de música deles, ele não podia cantar mais, mas quem era fã estava com uma expectativa muito alta desse show. E daí Justin entra no palco, com o notebook no centro do palco e cantando como se fosse um karaokê. Por quê? Porque ele vendeu o catálogo de música dele. Ele não podia reproduzir essas músicas, mas ele podia fazer um karaokê, foi isso que ele fez. Foi muito emocionante, e aí eu deixo como orientação quem quiser assistir. Foi emocionante de verdade, até para quem não curte, mas para você entender o preço de ser eu, ele colocou no palco, através de inteligência artificial, ele como criança, e se abraçaram, e ele conseguiu fazer as pazes com ele quando criança. Porque a carreira dele começou aos 16 anos, ele não sabia o que queria, ele só enfrentou aquela multidão, tanto de dinheiro quanto de pessoas, como de possibilidade de crescimento, como algo que ele nunca tinha visto. E daí o que aconteceu? Ele se envolveu em drogas, se envolveu com um monte de coisa, e em uma delas ele teve uma paralisia no lado direito e precisou parar. Nesse parar, ele entrou em várias fases difíceis da vida dele, mas que passou. E nesse show que ele voltou, no meio do show ele começou a cantar e a louvar a Deus. Coisa que a plateia começou a não gostar. Mas ali ele não estava querendo agradar a ninguém. Ele estava querendo fazer uma volta do jeito que ele sempre quis, talvez, e não tivesse conseguido. Então, assim, ser autêntico é um preço muito alto. Quantas críticas ele não teve que ouvir depois desse show? E assimilar tudo isso? Porque o show dele custou 10 milhões de dólares. E ele fez um karaokê no palco. Para quem não é fã, aquilo ali foi frustrante, não foi? Mas para ele, valeu muito a pena. E pra gente fica uma lição. De que a gente, mesmo precisando fazer aquilo que a gente quer, é um preço muito alto a se pagar. E às vezes a cabeça da gente não tá bom pra receber crítica, concorda comigo? Pois é. E aí, você falando aí dessas questões de crítica, a gente lembra logo da necessidade de aprovação, né? E ser você, ser eu, no caso, né? A pessoa lá que tá agora assistindo a gente e tentando trazer isso para a realidade dela, como é que você explicaria essa necessidade de aprovação? Como é que ela interfere diretamente na construção de uma identidade? Ela interfere diretamente quando você começa a se bloquear. Quando você começa a somatizar tudo aquilo que não é seu, porque você está vestindo um papel, e daí você começa a adoecer. O exemplo de Justin foi esse. Ele paralisou de tanta droga, de tanta pressão, de tantas noites sem dormir, de tanta gente apaixonada por ele, de tantas cartas e de tanto ódio ao mesmo tempo também. Eu lembro que outro dia, você falando assim de como a gente precisa ser autêntico, eu lembro que no meu aniversário, meu último aniversário, eu ganhei um blush que eu amava, que eu queria muito esse blush. E daí ele é muito brilhoso, eu precisava aprender na internet como é que usava para não sair como uma palhaça no meio da rua. E daí, no primeiro tutorial, dizia assim: você não pode, ela chega e fazia assim com o dedo, você não pode passar assim, 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 porque vai ficar marcado, você vai ficar com a bochecha saliente. Aí eu parei e pensei, mas se eu tô usando blush para ficar com a bochecha saliente, por que eu não vou usar desse jeito? Olha, tem que ser na vertical para cima, assim, assim, assim. Então, assim, se você não sabe como você gosta do seu blush, como você não gosta de se sentir, o perfume que você exala, se você não sabe o tipo de roupa que cai bem em você,
Se você não sabe o tipo, a cor do cabelo que você gosta e vai muito pelo que os outros dizem, você vai ser só uma manipulação na mão dos outros. Repito, para ser querido, amado e aceito. E caber dentro de uma caixa que muitas vezes você nem queria estar ali. É. E aí vem a bomba. Então, essa questão de ser autêntico, né? É algo natural ou as pessoas desenvolvem isso ao longo da vida com a maturidade? Depende. Eu acredito que ele é natural, mas ele se perde pelo meio do caminho. Que sentido? No sentido de que a gente se deixa influenciar pelo que o outro quer, pelo que o outro deseja, pelo que o outro acha que é bonito. Meu filho, eu amo o cabelo dele bem baixinho. Quando ele completou 16 anos, ele tomava uma medicação para anticonvulsiva. Quando ele parou de tomar essa medicação, ele começou a aparecer a identidade dele. E ele faz, mãe, eu quero meu cabelo assim, ó, cacheadinho. Mas aí eu entendi que nessa fase da vida dele, ele tá construindo a identidade dele. Mesmo sem gostar do cabelo dele, do jeito que tá, eu faço, tá lindo, meu filho. Porque ele se acha lindo quando ele tá com aquele. Então ele fica realmente, verdadeiramente bonito. Mas muitas vezes é camuflado isso da gente. Tem um rapaz na internet que se chama Gustavo, eu não vou lembrar o sobrenome dele. Fiquem, me cobrem nas mensagens que eu vou procurar e dizer. Ele faz vídeo com a mão assim e pintando de vermelho cada coisa que acontece na vida dele. E ele falava sobre não descansar. Ele disse assim, meu pai, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu precisei transferir para uma escola federal. No caminho da prova já começou o inferno, aí ele pinta a mão de vermelho. Ao invés de meu pai ir escutando a música que eu gosto, que é acelerada, que me faz silenciar os pensamentos, ele colocou música clássica. Eu cheguei com dor de cabeça. Mesmo assim, e pintando a mão. Fiquei em quarto lugar, passei. Nessa escola, tinha uma dinâmica muito de ter greve. E nas greves, eu não tinha tido tempo de fazer amizade com esses novos colegas. E meu pai dizia, você vai ficar em casa lavando louça, varrendo casa, lendo um livro, você precisa ser o melhor em tudo sempre. Chegou a fase adulta, comecei a estudar e a trabalhar e eu não tiro férias, eu não descanso, eu estou em casa, eu estou fazendo tudo, minha mulher me cobra, meu filho me cobra e a mão quando fica vermelha ele coloca no pescoço. Ou seja, ele está sufocado. Então, quantas vezes a gente não fica sufocado pela pressão externa? Você conhece alguém, Manuel, que, por exemplo, fez uma faculdade de alguma coisa porque era o desejo do pai e depois ele fez outra? Então, assim, a gente precisa saber quem a gente é, até para definir, como a gente estava conversando agora, que tipo de faculdade eu faria hoje aos 44 anos de idade. O que é que quanto tempo de vida eu perdi com algo que não me fazia sentido para mim? Porque disseram que era bom, porque disseram que pagava bem, porque disseram que era isso ou aquilo. Então, ser autêntico, em essência, a gente nasce com ela, mas a gente, no meio do caminho, a gente vai acumulando aquilo que falam, que dizem, a gente inseguro ou imaturo, vai acreditando e acaba prejudicando, no fim das contas. Como escolher o abajur ideal? Antes de tudo, é importante você definir qual é o ambiente que você quer iluminar. Se o ambiente que você escolheu é um ambiente no quarto, você deve escolher uma mesa de cabeceira para trazer uma luz difusa ou um cantinho de leitura com um abajur de pé. Agora, se o ambiente escolhido for uma sala e você quer trazer aquele ponto de luz, escolha colocá-lo ao lado de poltronas, trazendo muita harmonia com uma luz quente, trazendo muita tranquilidade para o ambiente. E se você quer deixar esse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, pode lançar mão de belas decorações para que complemente o seu ambiente. E agora vamos às dicas de ouro da Guaramóveis Prime. Se a sua escolha for um abajur de pé, preocupe-se se a altura dele está acima da linha dos olhos. Já se ele for um abajur de mesa, preocupe-se se ele está proporcional à sua mesa onde está apoiado. Agora, quanto à organização, lembre-se de esconder os fios e na hora da escolha da luz, escolha luzes quentes que trazem muito aconchego e muita tranquilidade para o seu ambiente. Às vezes eu tiro minhas conclusões do seguinte, principalmente nessas pessoas que seguem o que os outros querem que você faça, né? Talvez as pessoas que têm essa questão é porque tá colocando essa pessoa numa prateleira muito alta, né?
e tão alta a ponto dela esquecer dela mesma, do que ela gosta, do que ela quer fazer. E sobre essas questões de universidade, meu Deus, eu conheço muita gente que fez isso, muita. Quando não é porque o pai ou a mãe orientou, é para provar alguém alguma coisa. E quando não é isso, é porque visa ganhar, ficar rico, ter muito dinheiro. Só que quando chega lá na frente tá infeliz, né? Frustrado. A gente sabe que trabalho dá trabalho, né? É cansativo. Mas quando você dorme, que você descansa, você recarrega as baterias, no outro dia começa de novo. Mas quando você faz uma coisa que você não gosta, aí vai dar muito errado. E aí, falando sobre personalidade, nós estamos aí na reta final do BBB 26, né? E nós temos uma participante que ela tem um comportamento, eu diria, um tanto autêntico, direto e reto, que é a Ana Paula Renault. Uhum. Inclusive é para quem eu já deixo minha torcida. E aí eu queria saber o seguinte, esses perfis assim, mais intensos e diretos, né? Eles tendem a ser mais julgados. Por que isso acontece? Porque a intensidade expõe. Ela já tá dizendo a que veio, pra que veio, por que veio. Então não dá muito espaço para procurar um julgamento. Eu me identifico com a Ana Paula porque eu sou sagitariana também, ela é sagitariana. Então, assim, o sagitariano ele é muito expansivo, onde chega, faz. Não chega sem marcar presença. Então, assim, como ela se expõe muito, ela tá muito. Só que tem uma configuração em Ana Paula que agora no final eu tava observando, eu nunca assisti nenhum dia de Big Brother, mas só que as redes sociais deixam a gente sempre muito informado, né? Ela tem um diferencial de todos que passaram ali. Qual? Ela não se faz de vítima. Ela não se fez de vítima. Ao contrário. Quanto mais chamava ela de desumana, quanto mais chamava ela de cobra cascavel, do que fosse, mas ela não fazia questão de desdizer, digamos assim. Ah, você acha? Beleza. Ache. O achar é seu. Porque quem julga, ele tá dentro dele observando um movimento que aquela pessoa tá fazendo que ele não tem coragem de fazer. Então ela foi esperta ao ponto de mostrar que ela estava exposta ali com todas as feridas expostas, você achasse o que você quiser. Então, o não se fazer de vítima, ali ela ganha minha admiração. Ah, porque agora no final, depois que o pai morreu, é que se descobriu que a casa dela só tem um quarto, que estão devendo muito, e isso e aquilo, mas só agora no final. E outra coisa muito bonita de Ana Paula, ela não desistiu dos amigos. Samira, para ela soltar a mão de Samira, foi luta. Né? Então, assim, ela não desistiu daqueles que estavam com ela desde o início. Mas a intensidade dela provoca no outro, que se esconde atrás dos papéis, uma inquietação. É o custo de vida de ser quem ela é. É o quanto ela paga por ser quem ela é, as críticas que ela recebe. Eu acho que agora ela desmoronou de vez justamente por ter trazido isso tanto que ela diz o peso nas costas, a dor nas costas que ela sente. Aquele peso que ela passou por tanta coisa calada. E também ela era provocativa. Que é o lado bom do sagitariano. O sagitariano tem isso de ser meio crítico, meio tirar de lado assim, por dentro tá morrendo. Mas aí sabe disfarçar. E bem. É bem até demais. Uma das frases mais icônicas de Ana Paula é quando mandaram ela catar coquinho, que eu amei quando ela disse assim, certo, aonde estão esses coquinhos pra eu catar? Né? Ah, mas você vai ver se eu tô na esquina. Mas nós estamos no BBB, não tem esquina. Como é que eu vou nessa esquina? Ah, você é uma filha da... Você é uma... Sim, onde é que essa senhora pariu? Ela pariu em casa ou pariu no hospital? Então, assim, ela tinha um jogo de cintura e isso desconcerta, né? Sim. Porque quem agride quer sentir que você tá ferido. Bateu, levou. Exatamente. Mas aí, como ela devolvia com uma lógica emocional muito forte, e às vezes indo, né, para um humor ácido, quebrava as pernas da pessoa. Exatamente. E tem um ponto aí, mano, é muito importante de se destacar, de que a sua intensidade reflete em mim a minha falta de coragem. Então, tudo aquilo que você expõe, o sangrar em tanque de tubarões, revela em mim a minha falta de coragem.
Eu tenho uma amiga que é psicóloga, a gente conversa muito sobre isso. E eu tenho uma mania que ela acha isso hilário, e até pediu pra eu explicar mais depois sobre isso. Eu tenho uma história de gavetas. A minha mente é organizada por gavetas. Sim. Então, cada pessoa que eu conheço, cada situação, cada lugar tem uma gaveta. Então, por exemplo, se alguém me levou a um patamar de estresse muito alto, eu tiro essa pessoa do ar e guardo nessa gaveta. E por algum motivo, o que essa pessoa fizer a partir de agora, depois que ela tá na gaveta, é ok pra mim, entendeu? Ah, sei lá, você foi exposto, você passou por um momento de estresse, de raiva, qualquer coisa negativa, e depois essa pessoa, por exemplo, continuar fazendo essa coisa chata, já não mexe mais comigo, depois que eu boto ela nessa gaveta, né? E aí eu conversando com ela, ela disse assim, provavelmente é um mecanismo de proteção que você criou. Devido a muitas decepções, chega uma hora que o nosso cérebro trabalha dessa maneira. E eu acho isso maravilhoso porque eu tiro as pessoas da prateleira que eu botei e coloco no lugar certo, né? Isso vale para qualquer tipo de relação, né? Relação fraternal, amorosa, de amigos, de família, de tudo. Tudo. Você tem que botar a prateleira na mesma altura que ela te colocou, né? Concordo. Então, assim, quando a gente vê uma Ana Paula que ela é dona de si, que ela é independente, que ela, as coisas que ela definiu para a vida dela choca, porque nós temos muitas mulheres que assistem esse programa e que a Ana Paula tem alguns posicionamentos que choca, porque nós temos uma certa tradição, né? Mulher nasceu, tem que casar, tem que ter um marido, tem que ter filho, e a Ana Paula não quis isso, né? Quem sabe daqui pra frente ela queira, mas no momento ela não quer, não tá Sim, interessada sim. nisso, né? E choca, porque é uma tradição. Alguém decidiu que as mulheres têm que viver assim. E hoje em dia já não vivem mais assim, graças aos movimentos feministas, graças às mulheres que se destacam, né, que querem ocupar esse lugar que, que os homens sabotaram tanto a vida toda, desde os primórdios, né? E eu acho que ela é um símbolo nesse sentido. Olha, eu decidi isso aqui e eu vou pagar o preço disso aqui. Ah, mas você vai morrer sozinha. Ok. Tem Cíntia Chagas, que é outra, que tem uma acidez, mas, gente, aquilo é um personagem, ela não era aquele jeito. E de vez em quando ela diz assim, ah, mas você não vai querer ter filhos quando você morrer. Ela, Cíntia Chagas diz assim, meu amor, quando eu morrer, eu vou estar riquíssima. Eu vou pagar muitos cuidadores e cuidadores, tudo aqui vai ser automatizado. Eu estarei no melhor hospital. Então, assim, ela já tá pensando do jeito dela, de acordo com o objetivo dela, onde ela quer estar, né? E choca. Choca. Choca porque quando você fala com clareza, costuma pagar um preço de ser mal interpretado. Porque isso que Cíntia fala, o que é? É praticidade. Em algumas situações, eu converso com meu filho e digo assim, quando mamãe tiver de idade, bem de idade mesmo, bota mamãe no asilo, vá visitar. Mas bota mamãe lá numa casa de repouso quando eu não puder fazer mais nada em casa. Isso choca. Eu não vou atrapalhar a vida do meu filho, da minha nora, dos meus netos, para tomar conta de mim. Se eu puder ir para um lugar que tome em conta, que seja especializado em mim, eu acho isso normal. Mas não deixa de ser chocante. Pra mim não é. Pra mim, ele é. Porque ele ama. Não sei. Ele me ama, mas o quanto ele vai precisar trabalhar para manter a família dele? O quanto de tempo ele vai ter pra mim? E, assim, por isso que eu entendo perfeitamente a cabeça de Cíntia. Ana Paula. E da Ana Paula também. E aí a gente vai falar agora de um personagem também do BBB que ele vai em outra contramão, né? Que é a famosa Tia Milena. Que Tia Milena entrou com um perfil. Eu acho que Tia Milena lá atrás, ela é fruto dessas escolhas que alguém decidiu por ela, pra ela. E depois do meio do programa pra frente, ela se mostrou outra pessoa, de dizer o que quer, de fazer o que quer, do jeito que quer, e é isso aí mesmo.
E eu vejo as atitudes dela hoje como que ela se libertou, né? E aí, no caso de tia Milena, e assim, essas pessoas mais acolhedoras, elas costumam ser mais aceitas ou menos valorizadas? Veja só. Aí ela entra numa pessoa mais aceita, no entanto, menos reconhecida. Concorda comigo? Porque assim, ela entrou realmente num personagem. Eu li em algum lugar, não me peça para eu lembrar que eu não vou ler, que ela é neurodivergente. Por isso que algumas vezes, ela, para desestressar, ela limpava aquele quarto todo. E daí, uma fala dela ontem, ela chorando, porque ia sair do Big Brother, ela disse: como que eu vou voltar a ser quem eu era, sendo que eu descobri quem eu posso ser? Com estas palavras que eu estou lhe dizendo. Então, assim, a falta de educação dela, que ela é mal educada, ela não tem um limite muito sistemático ali do que é certo e do que é errado. Aquela menina é muito mal educada. Ela é aparentemente muito mal educada. Então, assim, ela entrou num personagem de ser querida, de ser amada, de ser acolhida. Mas, aí ela sofreu logo ali, de início, um embate. Certo? Você também está fazendo parte? Ela se sentiu como se fosse... Você também é participante? E ela sentiu como se fosse um preconceito. E daí ela se armou e se juntou com a Ana Paula, que tem uma personalidade forte. Mas aí eu repito, todas as vezes em que você desejar, querer ser aceito demais, você até pode ser aceito, mas você vai ficar ali, como você disse, numa gavetinha da pessoa que é fácil de manipular, por exemplo. Mas você não vai ser lembrada, nem vai ser ovacionada como a Ana Paula. Por quê? Porque a Ana Paula, ela diz para que veio. Milena, a gente precisa desmistificar ali muita coisa dentro dela, porque parece que a cada dia ela era uma pessoa diferente. No entanto, ela tem aquela forma agressiva, mas, por exemplo, para Ana Paula, agora, quando soube da morte do pai, ela chegou com um chá de hortelã para oferecer a ela, como se aquela dor do chá de hortelã ela acreditasse que ia passar. Então, assim, elas são várias em uma. Mas, como ela queria se moldar demais no início, ela era aceita, mas ela não era lembrada. E esse é um risco que se corre também de não ser quem é. É porque você acaba perdendo um pouco da essência, e as pessoas passam a olhar você pela utilidade, né? Lugar de suporte e não de protagonismo. E eu vi tinha até um participante, acho que foi Cowboy, eu não lembro, que disse assim: ela entrou tanto na casa que ela já tem uma patroa, sugerindo que a Ana Paula era a patroa dela. Né? Eles tentaram diminuir ela, talvez por ser negra ou qualquer coisa do tipo, e tentaram fazer com que ela diminuísse para ela tentar dar uma sumidinha ali do jogo, até porque o reality é a vida acontecendo. Tem gente ruim, tem gente boa, tem gente mal intencionada, tem lobo em pele de cordeiro, tem muita coisa ali misturado e são pressionados. Porque você veja, Ana Paula passou quantos dias na xepa sem comer direito? Quantas coisas fizeram com ela, pressionando para que ela estourasse? Não é verdade? Então, assim, quantas vezes colocaram ela no monstro? Quanto tempo ela demorou para ser líder? Então, assim, foi uma longa estrada para no final eles poderem sentir um pouquinho o gostinho da glória. Ela, por já ter passado uma vez no Big Brother, ela por já ser mais experiente do que tia Milena, também era mais fácil para ela. É tanto que muitas vezes a gente via na Paula: tia Milena, se acalma, se aquieta. E Milena, na flor da idade ali, sem maturidade alguma, e se for verdade, neurodivergente, pior ainda, para socializar. No entanto, não conseguiram. E hoje é a final, né? Hoje é a final. Hoje é a final. E tia Milena parece que agora gostou, né? Ela não quer mais nem sair da casa. A bichinha tá sofrendo demais. A bichinha. E aí, na contramão de Milena, de Ana Paula em relação à personalidade, temos o Juliano, né? Que aí Juliano, ele costuma ser aquele que fica pelos cantos, ora parece ser frio, ora parece ser calculista, ora é emotivo demais. E aí, assim, esses perfis, assim, eles são mais estratégicos, o que é que você acha? Em grande parte, sim. A gente tende a desconfiar de quem pensa antes de agir. De quem não reage. Então, assim, a característica de Juliano é realmente de ser observador.
E daí, essa característica de Juliano me lembra muito um filme que se chama A Sociedade dos Poetas Mortos, que um professor, que era Robin Williams, eu acho. Me corrijam, por favor, se eu estiver errada. Ele ensinou o Carpe Diem, aquela comunidade de alunos que só eram homens, e que na maioria era pressionado pelos pais, o advogado ou o médico. Eles deveriam encaminhar para advogado médico. E entre esses alunos, se encantou pela arte. Ele queria ser ator. E o professor estimulando a você fazer aquilo que você gosta, a ser quem você é, a definir e defender aquilo que você gosta. Até que, a contragosto do pai, esse menino foi fazer uma peça no final do ano, ele foi fazer. E o pai foi assistir, ficou revoltadíssimo. E brigou muito com esse menino, e o menino tirou a vida. Nisso, formou uma revolução dentro dessa escola. E investigando todos os alunos, os demais alunos que também estavam sendo beneficiados por essa amplitude de pensamento e de visão que o professor dava, foram covardes e entregaram o professor. A culpa foi do professor. No último dia, o professor indo embora, um aluno tremendo subiu na mesa e fez: capitão, ó meu capitão. Por quê? Porque ele ensinava a subir na mesa para ter uma visão de cima, para ter uma amplitude de visão, para olhar por outro ângulo, para que a gente tivesse aquela versão mais adaptável da visão, não olhar só de baixo para cima. E daí todos os demais subiram no palco, subiram também em suas cadeiras e desafiaram a direção. Mas aí já era tarde demais que o professor realmente foi demitido. Mas Juliano, ele é esse aluno que sobe em cima da mesa e que olha por cima e que tem essa visão estratégica. Incomoda, mas passa desapercebido. Veja que ele chegou na final bem quietinho, sem muitos inimigos. É uma estratégia de sobrevivência. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Não deixa de ser um perfil que mereça destaque, Sim, né? sim. E que também é uma estratégia, como você bem falou. E aí nós temos o boneco, né? Que ficou ali até domingo, né? Que domingo ele foi eliminado do BBB, mas que também chegou a, vamos dizer assim, as últimas semanas, né? Dentro do BBB. E assim, ele corria o risco de não ser levado a sério, né? Primeiro ele chegou muito brincalhão, aí até fizeram no programa de Ana Maria Braga alguns takezinhos, ele olhando pro nada, o pau quebrando e ele só assim, aí só ficava observando, aí de repente tocava uma música, ele ia se divertir, mas no começo ele era mais engraçado, mais divertido, e ele já foi ficando assim no final. Talvez seguindo a mesma estratégia de jogo do Juliano, de ficar ali pelo cantinho, não entrar no embate para que ele fosse esquecido, Se né? acovardou, né? É. Se acovardou. E acabou que ele foi saindo porque depois ele disse que não jogava com ninguém, que o jogo dele era sozinho, né? Uhum. Então ele passou de uma pessoa brincalhona para uma pessoa mais retraída, mais quieta e individualista, né? E aí, assim, essas pessoas que mudam muito, vamos dizer que, de certa forma, ele é irreverente, mas, assim, essas pessoas correm muito risco de não ser levadas a sério. Corre sim. Corre porque ele não tem um perfil traçado, um perfil claro, né? A sociedade, talvez o que ele tenha pensado é que a sociedade ainda ela julga seriedade com rigidez, com uma pessoa mais centrada ou algo do tipo. Talvez ele quis vestir esse papel. No entanto, a leveza, o humor, abre tantas portas. Victor Frankl, no campo de concentração, ele reunia com alguns amigos. Victor Frankl foi quem lançou a terceira linha de psicanálise, que foi
logoterapia, né? Então, Viktor Frankl se reunia com outros médicos à noite no campo de concentração, onde dormia 15 em uma tábua de 9x9, todos de lado, enfileirados, ninguém podia se mexer, numa vida miserável demais, mas eles se reuniam para um contar piada ao outro. Porque era aquilo ali que fazia com que eles aguentassem mais uma noite, mais uma noite, mais uma noite, mais uma noite. Então, assim, o humor e a leveza, ele faz a gente superar e suportar algumas coisas. Que, infelizmente, ele não aproveitou essa característica nata que ele tem, né? Infelizmente. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Nem reais. 5 milhões de dólares, né? Já que a gente tá falando do BBB. Existe algum tipo de personalidade que, a seu ver, hoje em dia, a sociedade costuma premiar mais? Eu acredito que sim. Qual? Aquela que ela consegue moldar. Aquela que ela consegue manipular. Aquela pessoa que não dá trabalho. Aquele funcionário que não questiona. Aquela pessoa que tem que sair às 6 horas da noite, das 6h10, 6h15, 6h20, 6h30, a barriga roncando, ela não reclama. Então, com certeza a sociedade tende a premiar, ou pelo menos a deixar mais quieto, a não mexer tanto. Porque toda vez que você é autêntico o suficiente para se destacar, você paga muito por isso. Não tem para onde correr. Mas aí você precisa decidir se você quer perder um pouco da sua vida sem incomodar, ou se você quer se perder totalmente de si e viver igual a mulher que perdeu a oportunidade de viver em seu habitat, em se adaptar e viver infeliz. Pesado, mas vem uma perguntinha também. E quem se posiciona, né? Porque quem realmente se posiciona costuma ser mais atacado. Isso é fácil demais de responder, porque você sai daquilo que é confortável. Você está saindo de um lugar confortável, né? Você está deixando de ser algo que não dá problema e começa a dar problema. Você é visto como uma situação problema. Você começa a ser visto como uma situação problema. Mas também aí cabe o equilíbrio de que ser autêntico não é você dizer eu sou assim, pronto. Né? Porque tem gente que bate no peito e diz assim, me aguenta quem quiser, porque eu digo na cara. Gabriela. Isso, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso aí é falta de maturidade. Isso é falta de crescimento, falta de inteligência, né? Porque você pode transitar em todos os setores sociais em que você vive de forma em que você seja agradável. Não é porque eu voto em A e você vota em B que eu preciso impor a minha visão eleitoral, por exemplo, isso é um exemplo, gente, pelo amor de Deus, a você. Ou toda vez que a gente se encontrar, tem que debater política. Pois é. Então, assim, é preciso equilíbrio. Não é porque meu blush rosa, dourado, brilhante, que eu gosto, que eu preciso passar em todo mundo quando for. Vem cá, minha irmã, vou passar em você, que esse é o melhor que tem. Eu tô sendo aí uma pessoa que tá exigindo aquilo que eu acho que é bom pra ela. Até sendo controladora, né? Exatamente. Então, assim, não é porque você é autêntico, porque você defende alguns pontos de vista, porque você gosta de algum tipo de coisa, você tem que impor outro, né? Eu gosto de sertanejo, eu gosto de forró. Se você não gosta, vamos comigo um dia ou não, curta só minha fotinha lá no sertanejo. Assim, né? É o normal que se deve, pelo menos, viver em sociedade. Não impor, nem aceitar tanto. E aí o medo de julgamento, você acha que ele é o principal bloqueio para que a pessoa desenvolva sua autenticidade? O medo de julgamento? Sim. A gente tem medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, do que o outro vai... Eu lembro, mãe, eu nunca contei isso, a senhora vai saber agora. Eu lembro que uma vez eu comprei um vestido pra mim, aí a mãe disse, que vestido feio. Aí passou o tempo, só que quando eu gosto de algo, passou o tempo, aí um dia ela viu, que você tá tão bonita com esse vestido, aí eu não lembrei a ela que era o vestido que ela disse que não tinha gostado. Eita. Então assim, a gente deve ser autêntico ao ponto de assumir aquilo que a gente gosta, de defender segurar, sustentar, como diz a gente aqui no interior, né? De sustentar aquilo que a gente gosta. E aí vem outra questão. Você falou em sustentar, né? Sim. E aí o que faz uma pessoa então sustentar essa verdade sobre si mesma, mesmo sabendo que vai levar a pedrada? Se autoconhecer.
As pessoas, eu digo que também eu já passei por isso. A gente está muito dependente. Tanto quanto nós somos dependentes de um elogio, nós somos dependentes de uma crítica. Então, assim, é a mesma medida. Recebeu um elogio, obrigada, que aquilo ali não envaideça tanto você. Recebeu uma crítica, obrigada, que aquilo não envaideça você. Que não diminua você. Então, assim, quando você consegue equilibrar elogio e crítica, você consegue passar por isso aí. Porque você sabe que aquilo que dizem de você não é a verdade, e aquilo que falam também de você de mal, você ainda é pior do que aquilo ali que estão falando. Então, se a gente tem essa consciência de que eles não sabem nem a metade do que passa na cabeça da gente, do tanto que a gente também é ruim, tá mais ou menos essa crítica. Tá beleza. Então, o autoconhecimento é que faz você diminuir o peso do julgamento, diminuir o seu medo e se reconhecer como é. E aí tem uma questãozinha aqui, né? E quem é autêntico mesmo, Sim. costuma se isolar? Costuma. Porque às vezes chega uma certa fase que você tem preguiça de discutir, você se cansa de debater. Aquilo que eu disse há pouco a você, a gente não quer falar tanto. A gente não quer questionar. Tá bom. Então a gente acaba se isolando mais, a gente acaba diminuindo a expectativa que o outro vai ter de você. A expectativa que o outro vai ter de você é dele, não é sua. Então a gente vai realmente se isolando. E quanto mais emocionalmente autêntico você for, quanto mais segurança de si você tiver, mais em silêncio você fica. Então isso leva realmente ao isolamento. Até porque tem horas que não vale nem a pena. Dá preguiça. E dá preguiça. Dá preguiça. Dá preguiça. E aí, na sua visão, assim, existe algum desgaste psicológico que a pessoa pode enfrentar em sustentar essa identidade? Sim, tem. Mas depende do tanto quanto você queira que o outro entenda que você tem essa identidade. Porque se você passar pela sua vida vivendo normalmente, tentando só ser quem você é, sem imprimir tanto essa identidade no outro, passa tranquilo. Porque o que o outro fala do outro é dele. A gente sempre tem que lembrar e pensar nisso. O que o outro acha sobre mim é uma opinião dele. O que o outro vê em mim que eu não vejo é uma visão dele. E isso até traz até uma realidade diferente, que é o seguinte: existem pessoas que preferem ser aceitas do que serem verdadeiras, né? Sim. E aí, o que você acha que tá por trás disso? Um objetivo. Essa pessoa tem um objetivo, ela quer chegar em algum lugar. A de cada um vai ser diferente. De cada um vai ser diferente. Mas se eu aguento muita coisa e que não faz sentido comigo, mas eu suporto aquilo ali, eu tenho um objetivo para chegar, seja ele bom ou ruim. Como eu disse, cada um vai ter o que for. Mas eles suportam para chegar em algum lugar. Eles querem alguma coisa. Eles têm um objetivo final. Com toda certeza nesse mundo. E é aí que a gente deve ter cuidado com essas pessoas que estão ao nosso redor. Porque essa semana passada estávamos em uma reunião e daí estávamos falando sobre presentes. Eu disse assim, alguém tem dúvida aqui de qual tipo de presente eu gosto de ganhar? E ninguém, não. Uma pessoa que ela é enigmática demais, que ela é fechada demais, que ela não fala direito, que ela se esconde atrás de muita coisa, ela não conhece quem é, ou sabe e está escondendo, muito bem escondido. Então, essa pessoa aí é um alerta para você. E aí, quem é verdadeiro, né? Vamos agora falar para quem é verdadeiro. Sim. Como é que uma pessoa que é verdadeira demais, que não se trai, né, pode lidar com a rejeição sem se perder, sem perder a essência? Lidar com a rejeição sem se perder, entendendo que aquela rejeição... E aí tem as pessoas que fogem da rejeição, então elas sempre saem antes, né? Elas fecham a porta antes. Mas a rejeição, ela vai aparecer em todas as fases da vida da gente. É inevitável. Então, assim, encarar. Cuidar da saúde vai muito além de uma consulta. É sobre cuidar, respeitar e oferecer uma experiência de cuidado completa. Nossa estrutura foi repaginada, com novas acomodações,
cadeiras mais confortáveis e um ambiente totalmente climatizado, proporcionando mais bem-estar durante a sua espera. Também investimos em acessibilidade, tornando a clínica mais prática, inclusiva e fácil de acessar para todos os nossos pacientes. O atendimento segue sendo um dos nossos maiores diferenciais, humano, atencioso e focado para cada pessoa. Pensando nas famílias, a Qualivida agora conta com a área Kids, um espaço seguro, acolhedor, para que as crianças possam brincar enquanto aguardam a consulta. Tudo isso reforça o nosso compromisso de oferecer um ambiente moderno e confortável para cuidar de você e da sua família. Qualivida, cuidar bem da sua saúde é o nosso compromisso. Até porque ninguém é unanimidade. Não tem como. Não. Até porque a gente é muito diferente. E é aquela história, eu costumo dizer o seguinte, dentro da minha mente, eu organizo as relações sociais da seguinte maneira. Existe família, existe parente. Né? Então, família são todas as pessoas que você escolheu para estar perto de você. Sim. Parente é quem nasceu do mesmo sangue e você não tem o que fazer. Não. É conviver, né? Amigos são aquelas pessoas que aceitam estar próximo de você, sabendo do que você é capaz ou não, e você também. Então, é uma troca. E conhecido é alguém que você se aproxima, sabe mais ou menos o nome, Uhum. onde mora, o que vive, o que come, e só, né? Você não se aprofunda. E eu tenho essa divisão na minha mente, e isso é uma coisa que me ajuda, sabe? Porque a gente tem, volta e meia, a gente tem um péssimo hábito de achar que todo mundo que desenvolve laços com a gente tem a responsabilidade de sustentar aquilo. E muitas vezes a gente está sustentando sozinho. Isso. Eu tive uma conversa uma vez com uma psicóloga da Abrápia, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, e ela falou assim, às vezes algumas amizades só tocou a campainha da sua casa e correu. Da sua casa não, do seu coração e correu. Não queria mesmo entrar, né? E às vezes a gente se engana. A gente quer saber quem tocou, que vai atrás de quem tocou, como acontece literalmente aqui quando toca o interfone e sai correndo. Por que tocou? Pra que tocou? Mas não precisa, né? Eu acho que nesses casos o silêncio é uma resposta. Sim. E a gente precisa respeitar. Mas eu queria que você desse sua opinião no seguinte. O que é mais prejudicial? Se anular ou ser rejeitada? E eu ainda, dando continuidade ao seu pensamento sobre amigos, eu ainda vou mais além. Amizades são ciclos. Quantos ex-colegas de trabalho passou e você não deixou de ter aquela amizade, mas o convívio afasta. É tanto que quando eu saí do setor do Bolsa Família ano passado, eu disse, eu vou estar do outro lado da rua, mas vocês não são mais quase nem minhas colegas, que a gente não vai ter convivência, não vou saber como foi o dia de vocês, para onde vocês foram no final de semana, e tá tudo bem. A gente não precisa romantizar, tá falando todo dia, tá sabendo da vida do outro todo dia. Manda um oi de vez em quando. Eu tenho uma amiga de infância hoje. Eu digo que Mary é minha amiga desde... Mary me salvou, digo assim, Mary me salvou. Então assim, a gente tem 25 anos de amizade. Então, assim, é a única que eu conto de anos, assim. E tá tudo bem. Então, não precisa romantizar, manter vínculo demais. A gente, às vezes, nem tem tempo por conta da vida corrida. Não é verdade? E entre se anular e a rejeição, eu prefiro ser rejeitada 1000 vezes. Porque 1000 vezes eu tentei. Quando eu me anulo, eu não dou nem a oportunidade de conhecer ninguém para ser rejeitada. Ou de arriscar. Ou de inovar. Ou de aprender. Porque a gente só aprende com tentativa de acerto e erro. Não tem jeito. E eu penso também isso, mas eu acrescento em relação à anulação. Quando você se anula, primeiro que você é a sua melhor companhia. E você, assim, é você e você. Isso. Né? Então, você, como dizia uma amiga minha em Recife de muito tempo atrás, ela dizia assim, eu moro dentro de mim. Ninguém venha brigar comigo não, porque eu moro dentro de mim e vai dar errado. Eu costumo dizer que pra onde tu for, tu vai estar.
É. Né? Pra onde tu for, tu vai estar. Então te vira com teus monstros, com teus medos, com as tuas inseguranças. Não é o ambiente, não são as pessoas, não é a cidade, não é o emprego, é você. Então, se vire com seus monstros. Eu vi uma definição há uns dias atrás, eu não vou saber reproduzir com ciência, mas a menina disse, nós somos fantasmas. Eu disse a você, disse o telefone? Sim. Nós somos fantasmas que manipulamos um esqueleto coberto de carne que fica girando numa terra a milhões de quilômetros por hora. A gente é o quê? Nada. Então, por que danado eu vou me anular sabendo que eu sou um fantasma que tá manipulando um esqueleto? Não vou, não. Não vou, não. E essa pessoa que dizia isso, né? Eu moro dentro de mim, que era a Susan, ela dizia assim: o povo esquece que eu sou maluca. E eu achava isso maravilhoso, né? Aí depois eu me apaixonei por Maria Bethânia, que ela tem umas questões que ela traz, né? E quando ela fala assim que a música guita liberta ela, faz com que os dias sejam mais leves, eu fui entender direitinho. Porque você vai escutar guita, eu sempre pensava que guita era uma coisa, um papo muito louco, porque era do maluco beleza, né? Eu dizia assim, deixa eu escutar. E aí já começa. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo a seu lado. Você pensa em mim toda hora e ele vai falando, né? Eu falei, gente. É praticamente. Tem hora que a música traz um limite e diz assim: olha, você tá exagerando aqui, né? E depois a gente lembra de Gonzaguinha do Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, né? Cantar e cantar e cantar. Então são duas músicas que uma eu nunca parei pra analisar a letra, só vim analisar por conta de Bethânia, e a segunda também por conta de Bethânia. Ela sempre dizia, tinha até um poema dela, eu não trouxe, e era mais ou menos que ela dizia assim, não me dê definições, mais ou menos assim, não me dê definições, não me ache soluções, não me diga para onde eu tenho que ir. Voz não tem. E ela vai discorrendo, aí no final ela termina assim: não sei para onde eu vou, não sei nem quem eu sou, mas eu não sei que eu não vou por aí. Então, ela já sabia por tentativa e erro o que ela não queria pra ela, Pois é. né? E aí eu vejo que nesse poema dela, ela dizia assim: olha, eu posso até não aceitar o que você tá me sugerindo, mas a única coisa que eu tenho certeza é essa, isso aí eu não quero. O que eu quero depois eu vou descobrir, né? E eu amei isso. E olha essa memória dela, essa mensagem dela. O que eu quero eu vou descobrindo pelo caminho. O caminho se faz ao caminhar. É. Que também existe uma rigidez muito grande nas pessoas em não se conectar com o novo, em não se dar a liberdade de mudar de opinião, de ser muito rígido consigo mesmo. E a gente precisa ser maleável. Às vezes, quando alguém me pergunta alguma coisa assim, tipo, Rita, o que é que você acha isso? Eu tenho medo de dizer que sim ou que não, que faço ou que não faço, porque daqui a pouco pode ser que eu me pegue fazendo. É. E tá tudo bem. Então, assim, é preciso diminuir essa rigidez e entender que caminho se faz ao caminhar. E você pode dizer assim, mas tá, Rita, e como é que eu vou conseguir chegar, assim, nessa autenticidade, nessa possibilidade de ter uma inteligência emocional mais apurada? Isso é simples demais. É só você fazer as confissões humilhantes que você precisa fazer sobre você. Se levar mais maleável, ser menos sério. Rir de você de vez em quando, vai ver uma foto feia sua e rir. Não se levar tão a sério, porque quando a gente se leva muito a sério, tudo fica muito ruim, tudo fica muito, a testa franze, dá dor de cabeça, tudo fica muito ruim. Envelhece, minha gente, envelhece. E aí, eu lembrei agora, sabe de quem? De Clarice Lispector. Quando ela foi dar uma entrevista, e ela tava muito cansada. E aí ela olhou a pessoa assim, mas você tá bem? Você tá triste? Aí ela, eu tô cansada, mas geralmente eu sou mais feliz, eu não sou assim não. Eu vi esse E acendeu vídeo. um belo cigarro e foi fumar. Foi fumar e tá tudo bem. E Clarice é muito profunda. Ela é. Muito profunda. Eu comprei alguns livros dela, mas assim, as cartas, que o livro, né, que fala das cartas, eu só consegui ler 3. Porque é pesado e assim, ela foi muito intensa. Ela foi muito intensa.
E eu achei um tanto perigoso, sabe? Você se dá demais e pouco receber, que foi o caso dela, enfim. Mas, você falou aí sobre a questão da inteligência emocional. E aí nós temos algumas estratégias versus autenticidade, que seria o seguinte: dá para equilibrar a autenticidade com inteligência social? Dá. E eu até há pouco comentei sobre isso. Que é você transitar entre os seus papéis sociais de forma com que você não exija que alguém te aceite e que você também não seja manipulado por aquilo que não é, o que você não assinou, que você não determinou ali no papel. Por exemplo, se eu vou trabalhar, tem as normas da empresa, tem a forma com que você deve se vestir, tem que você não deve se maquiar tanto, o cabelo está amarrado ou não. Então, todas as normas estão ali. Se você quer aquilo, você vai assinar aquilo ali, você tem que estar ciente de que o seu blush não vai fazer sentido ali, porque não é aceitável. Então, tá, beleza. Então, eu tenho que ser maleável quanto a isso. Então, autenticidade versus papel social é você ter equilíbrio de transitar sobre os papéis em que você atua. E aí nós temos um perigo da autenticidade, que é o seguinte: quando a gente fala, a gente já falou da síndrome da Gabriela, né? Mas hoje em dia parece que as pessoas entenderam tudo errado e elas estão criando um hábito e um entendimento de que ser autêntico é falar tudo o que pensa, né? E aí eu queria saber de você: ser autêntico é você falar realmente tudo o que você pensa? Se alguém lhe perguntar. Porque muitas vezes a gente quer imprimir no outro a nossa resposta sem o outro tá nem aí para saber. Então, assim, se alguém perguntar. Se alguém lhe perguntar, eu acredito que seja assim, eu defendo que seja assim. Mas se ninguém perguntar, para que eu vou dizer? Vai me desgastar? Olha o isolamento. Olha o isolamento. E aí, como é que a gente sabe quando estamos sendo estratégicos ou falsos? É porque, na verdade, quando a gente é falso, tem um motivo por trás, tem um porquê. E eu vou saber o porquê. Eu vou saber porque eu tô sendo falsa. O outro não, talvez não, né? O outro talvez não. Se for falso, muitas vezes a gente acaba descobrindo. Mas eu vou saber, porque eu tô querendo chegar em algum lugar que talvez eu me sinta incompetente para chegar pelas vias em que eu sou autêntico. Concorda comigo? Porque tem até uma ligação com aquela outra pergunta, né? Da pessoa querer ser aceito Aceito, amado e querido. e querer ser unanimidade, amado por todos, porque isso é um troféu. Só que depois a gente vai sendo obrigado a deixar as pessoas pelo meio do caminho. E a máscara cai. Cai. E também porque às vezes o potinho que eu abri hoje possa ser que amanhã eu jogue ele fora. Exatamente. Né? E as pessoas não aceitam que as pessoas mudem de opinião. Eu não a sei rigidez. por quê. É uma rigidez, é uma rigidez. E aí vem uma pergunta de milhões também, né? Como é que uma pessoa pode começar a se reconectar com o que realmente é? Identificando aquilo que ela não é. Parece redundante a pergunta, mas, por exemplo, eu não sou uma pessoa calada. Se eu estiver calada, peraí, o que é que está acontecendo? Eu não sou uma pessoa que goste de cores neutras. Se eu estou usando uma cor muito neutra, peraí, o que é que está acontecendo comigo? Por que é que eu não estou querendo aparecer o colorido que eu sempre gostei de transmitir? É se conhecer o suficiente e entender, e aquela história das confissões humilhantes. Tem uma atividade que você se faz à noite, o que eu fiz de bom, o que eu deixei de fazer e o que eu poderia ter feito melhor. Essas 3 perguntas, ela transforma, se você fizer ela todos os dias, que é um diário de confissões, você começa a ver onde você está errando. Então, assim, é fazer confissões humilhantes sobre você. É reconhecer, não fechar os olhos, porque às vezes a gente faz alguma coisa, a gente quer fechar os olhos para nem enxergar. Então, é aí que a gente deixa de ser e de se conhecer e de trabalhar a inteligência, que é tão importante quanto a outra inteligência, que é a inteligência emocional, quanto as outras inteligências, né? Pois é. O importante é ninguém se perder de si mesmo, né? Porque Isso. aí é prejuízo. É mais caro.
Muito mais caro. É melhor a rejeição mesmo. Isso. E aí, quais sinais mostram que alguém está vivendo uma aversão, uma vida ou uma ideia que não é a sua? Quando a gente começa a esconder valores, quando a gente começa a esconder quem a gente é, quando a gente não deixa de defender aquilo que a gente acredita. Quando, por exemplo, eu vou usar um tom pastel, vou começar a usar porque tá na moda. Então, isso aí é um sinal forte de que eu tô vivendo a partir da visão do outro. Você parou de escolher, né? Parei de escolher. E aí, a gente sabe que acho que. Eu não sei se é a psicanálise ou se é a psicologia que diz que o coletivo aliena. Sim, que existem aqueles estudos, né? Que uma pessoa tá no elevador normal. Se alguém entrar e começar a gritar, todos começam a gritar, né? Então, assim, a partir daí você entende se você está. Eu tenho muito essa visão de que eu acho que eu já comentei também com você. Caso alguém comece uma modinha assim, muito grande, eu tenho uma raiva daquilo ali, eu vou pelo caminho contrário. Já. Eu pego a versão. Se todo mundo estiver usando um tipo de perfume, eu vou usar outro, que ninguém tenha. Não é que eu gosto de exclusividade, é que eu gosto de pensar pela minha cabeça. Você pode me dar uma opinião, essa opinião ela vai criar uma sementinha em mim e eu vou amadurecê-la. Eu posso estar errado, você tem razão, mas eu não vou acreditar de primeiro. Eu vou dizer, tá, mano, eu vou fazer essa pesquisa, eu vou tentar viabilizar pelos meus pensamentos e eu posso concordar com você daqui a pouco. Mas, de fato, as pessoas elas estão num coletivo que seguem sempre, escutam a mesma música, vestem sempre a mesma roupa. Você vai ver no São João. Quando chega o São João, você vê todo mundo vestindo a mesma coisa. Vestido de tripa. Aquele vestido de tripa, por exemplo. Exatamente. Exatamente. E aí, estamos chegando já ao final das nossas perguntinhas do nosso episódio. Qual conselho você daria para quem tem medo de se mostrar? Qual dor eu estou disposta a sustentar? Qual dor você que está em casa está disposto a sustentar? A dor que dói às vezes, porque você está cabendo ali dentro de uma caixinha que eles colocaram, ou a dor de se perder o tempo todo. Então, essas dores você precisa escolher. E eu gostaria de ler algo para vocês que você pode ser gentil e ter um posicionamento diferente do de outras pessoas. Dizer não, 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 quantas vezes você quiser. Cometer alguns ou muitos erros. Ser seletivo com quem compartilha a vida. Estabelecer seus limites. Você vai só até aqui. É a gaveta. É a gaveta de Emanuel. Não está no clima para conversar. Outra hora eu te ligo. Defender a si mesmo. E mesmo assim ser querido, amado e aceito. E aí a pergunta final é: se ser você custa rejeição, perdas e críticas, ainda vale a pena, Rita? Sim. No fim das contas, ser você pode até custar algumas coisas. Mas não ser você custa você por inteiro. Ai, essa doeu, viu? Doeu? Doeu. Escolha a sua dor. Pois é. E agora vamos olhar, né, para nossas câmeras. Mas antes, eu quero lhe agradecer mais uma vez. Na próxima vez já pode pedir música no Fantástico. Por ter tirado esse tempo para vir aqui nessa terça-feira que estamos gravando chuvosa. Ai, bom de dormir. Bom de dormir, bom de tudo. E, claro, mais tarde torcer para Ana Paula. Já. Já. Então, quero agradecer do coração de você ter vindo aqui conversar com a gente. Ajudar as pessoas a se reconectarem. Ou, quem sabe, se conectar pela primeira vez, né? Depois de muito tempo. Exatamente. Então, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço desse meu beijo. E qualquer coisa que precisar, estou sempre à disposição, você sabe. Agora vamos olhar para nossas câmeras. Pessoal, esse é o episódio 169. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau!